Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Hoje, então, trouxe um tema para refletirmos a respeito do que muitos alunos têm perguntado, têm indagado, com relação ao decreto do governo de fechamento de determinados estabelecimentos comerciais, os não essenciais. Então, nesse momento, eu gostaria de trazer algumas reflexões para pensarmos nesse assunto. Então, o decreto de restrição do funcionamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais. As novas restrições, então, estão ligadas ao fechamento do comércio, shoppings, feiras, salões de beleza, suspensão de cirurgias eletivas, criação de barreiras sanitárias para o controle de acesso às cidades. Supermercados de segunda a sábado, das 7 às 21 horas. O decreto, então, começou a valer no dia 1º de julho. Eu queria trazer primeiro esse texto para adentrarmos essa reflexão sobre as consequências das pandemias e as ações dos homens ao longo da história. Então, na Idade Média, a mentalidade fortemente religiosa levava as pessoas a atribuir a Deus a causa de tudo o que ocorria. Mortes em grandes proporções eram vistas como uma punição divina, porque algo desagradara a Deus. Ordens flagelantes, como a dos Irmãos da Cruz, surgiram. Seus membros percorriam as cidades e se autoflagelavam, tentando atrair os pecadores e obter o perdão divino para a população. Mas a falta de conhecimento sobre o contágio e sobre as formas de combater a peste negra também levou a perseguições e mortes de inocentes, estrangeiros, especialmente não cristãos, árabes na Espanha e judeus em toda a Europa. Serviram de bodes expiatórios, pessoas a quem se culpa por todos os problemas frequentes da doença. Então, isso refere-se à peste negra, século XIV, na Europa, devastou 1/3 da população europeia, e eles não compreendiam esse fenômeno. No auge da epidemia, no continente, entre 1348 e 1351, mais de 200 comunidades judaicas foram erradicadas da Europa, com seus habitantes acusados de espalhar a doença de propósito ou de envenenar poços. Em Basileia, na Suíça, todos os judeus da cidade foram presos em edificações de madeiras e queimados vivos. Infelizmente, casos de ignorância, preconceito e perseguição não ficaram restritos à Idade Média. Até os dias atuais, quando surge uma nova doença de grande proporção, enquanto ela não é desvendada, grupos sociais são discriminados e até isolados do convívio social. Quando a AIDS passou a atingir humanos, na década de 1980, foi chamada de peste gay e provocou muitas ações de animosidade contra os homossexuais. Mais recentemente, em 2009, quando a chamada gripe suína apareceu nos Estados Unidos, os mexicanos foram acusados de disseminá-la. Políticos chegaram a propor fechamento total das fronteiras entre os dois países. Atividades de preconceito como essas, descritas, tornam os grupos atacados duplamente vítimas da possibilidade de contrair a doença e das acusações infundadas de serem culpados por ela. Nesse caso, a história, em parte, se repete. Então, aqui nós temos uma charge, uma reflexão para fazermos. O que somos? Gestores. O que vamos fazer contra o coronavírus? Fechar o comércio para evitar a aglomeração? Será essa mesmo a medida que deveria ser sustentada pelos nossos gestores, devido então a essa medida que o governo Ratinho Júnior está realizando aqui na região de Londrina e outras regiões aqui do Paraná? Então, em Bela Vista do Paraíso, nós tivemos várias lojas fechadas. Eu tirei umas fotos para refletirmos sobre o que está sendo tratado. Governador, nos ajude a manter os empregos da cidade. Luto. Que provê o pão de cada dia é essencial. Luto. Fechado, estamos somente entregando. Então não parou a circulação, porque as pessoas estão trabalhando no delivery, estão circulando, estão trabalhando, estão indo para várias regiões, levando os produtos.
em uma dessas frases que estava em uma porta. Então, nós, comerciantes, cumprimos e apoiamos as medidas de distanciamento social, mas defendemos que todo o trabalho que provê o pão de cada dia é essencial. Pedimos, nos deixem trabalhar, respeitando o distanciamento social. Essa aqui, então, foi uma entrevista de ontem, dia 7 de julho, do governador Ratinho Júnior, onde ele diz que irá começar um processo de testagem em massa da população, que o Paraná terá capacidade para fazer 40 mil diagnósticos semanais. A meta é chegar a 200 mil pessoas testadas em 90 dias. 200 mil pessoas, pessoal. Londrina tem 700 mil pessoas. Nós tínhamos que ter uma quantidade muito grande de kits para poder fazer essa testagem em massa, para termos condições de isolar as pessoas que estão circulando ou as pessoas que estão em isolamento para que elas tivessem os cuidados devidos para evitar mesmo o colapso do sistema de saúde. Então, essa aqui é a frase que o Ratinho trouxe. A testagem em massa nos dará uma radiografia importante para tomar decisões. Então, através da testagem, nós iremos tomar as decisões adequadas. Ótimo, acho que deve ser por aí mesmo. Com o aumento, a partir de hoje, seremos disparadamente o estado com maior volume de teste, número próximo de países de primeiro mundo, afirmou o governador. Será? Então, fica aí uma indagação. Será que essas testagens vão nos dar realmente um direcionamento dos fatos? O grande êxito do Paraná é fazer um bom planejamento estratégico em cima de dados e ouvindo os especialistas. É o que tem funcionado até o momento, trazer para cá o que está dando certo no mundo, disse. Então, ele ainda trouxe uma outra reflexão na reportagem da revista Paraná. Outra preocupação é com o transporte coletivo. Temos pedido, então, para a população, o governo faz os decretos. Agora não, ele pede, quando trata, então, dos transportes, dos ônibus, dos coletivos. Então, temos que fazer uma reflexão sobre isso também, porque ele não determina nenhum passageiro de pé. Aumente a linha, que a população, então, sofra, reduza o lucro desses empresários, mas que nós consigamos preservar as vidas, né? Manter o isolamento social, porque o grande problema é o coletivo, mas com o coletivo ele não pede para o coletivo, ele não determina com o coletivo, ele tem, então, pedido para alterar os horários de entrada e saída dos trabalhadores. De novo, os comerciantes que não estão organizados estão aí sofrendo as consequências dessa gestão que ainda está batendo cabeça em vez de tomar um direcionamento correto. O que nós temos, o que a ciência nos traz? Então, a ciência, e nesse caso a epidemiologia, tem demonstrado que o isolamento social é a melhor estratégia, pois permite que as pessoas se infectem em uma velocidade menor. E com isso, o sistema absorva os casos graves. Nesse sentido, a ciência nos ensina quais estratégias foram mais vitoriosas. Dentre elas, citamos a de Singapura, testes eficientes, rastreamento eficiente, proibição de viagens, isolamento eficiente e quarentena eficiente. No isolamento horizontal, as medidas são abrangentes para o isolamento social e a restrição de circulação de todos os grupos, incluindo a quarentena total ou lockdown, no qual o governo proíbe a movimentação de pessoas e chega a estabelecer multa e até prisão. Pesquisadores chineses comprovaram que lockdown em Wuhan, epicentro da pandemia, pode ter reduzido 92% o número de casos graves. No Brasil, não temos testes suficientes para isolar infectados e não infectados no início dos sintomas. Não respondemos no tempo curto às medidas de quarentena. E algumas camadas da população enfrentam dificuldade em sua vida diária, incluindo fatores impeditivos para a lavagem das mãos e desinfecção dos espaços. Portanto, as medidas precisam ser mais duras de isolamento aqui. Um dos principais problemas é a velocidade de mutação do vírus. Ainda conhecemos pouco do Covid-19, mas o que sabemos é que vírus baseados em RNA, ácido ribonucleico, como o coronavírus e os vírus da influenza, tendem a fazer mutações aproximadamente 100 vezes mais rápido do que vírus baseados em DNA, desóxido ribonucleico. Por isso, precisamos nos vacinar contra a influenza todo ano, pela mudança nas cepas virais. A possibilidade que, então, se apresenta é de o vírus fazer mutações que
o torne mais virulento e, com isso, causar mais mortes. Então, isso aqui são dados da Universidade Federal do Espírito Santo, que eu pesquisei, para trazer aqui para essa reflexão. Então, nós vamos aguardar uma quarentena eterna? Qual a sua opinião sobre isso? Então, quando você coloca um determinado grupo como bode expiatório, o comércio, enquanto a população não está tendo um marketing, uma propaganda forte em cima do que está acontecendo, das pessoas manterem isolamento, não tem um governo que se imponha com ações restritivas, decreta o lockdown de uma vez, agora não, você vai reduzir as relações comerciais desse grupo, você vai impedir que esse grupo comerciantes por 14 dias, agora renováveis por mais 7, 21 dias vão ficar com os seus estabelecimentos fechados, depois essa pandemia não vai passar. Enquanto não tivermos um lockdown, fechar tudo mesmo, com medidas autoritárias que possam restringir a movimentação das pessoas, não vai ser essa a solução. Então, as pessoas ainda estão se aglomerando, as pessoas estão se deslocando de uma região para outra, ou isola tudo, ou não coloca a culpa em um grupo simplesmente. Não usa esse grupo de bode expiatório. Então, é esse recado que eu queria trazer, esse recado que eu queria deixar aqui para vocês. Essa medida tem um viés politiqueiro, tem um viés, então, populista, dizer que está fazendo alguma coisa. O que está sendo feito não vai solucionar. O que tem que ser realizado é um lockdown. Fecha tudo, isola tudo, porque se ficar dessa forma, simplesmente o que vai acontecer? Assim como em todas as epidemias ao longo da história, a crise econômica que vem depois é devastadora. Revoltas populares é um elemento que compõe todo o cenário de todas as pandemias que já ocorreram ao longo da história. Então, o governo vai esperar o quê? Colapsar o comércio também? Você acha que os comerciantes em uma cidade como Bela Vista do Paraíso, cidades do interior, eles vão conseguir se manter além de um mês? Porque não vai encerrar essa pandemia em um mês. Nós temos aí que entender que esse vírus vai mutar, que essa é a nova realidade que nós estamos vivendo. A sociedade, ela tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, fechar parte do comércio não é a solução. E, infelizmente, o governo não está tendo o pulso forte necessário para impedir a propagação dessa epidemia. Então, deveria sim decretar lockdown de uma vez, encerra todas as atividades não essenciais e proíbe a circulação das pessoas. Nesse momento, eu apoiaria o governo, mas colocar a culpa nos comerciantes como bodes expiatórios, impedindo que eles possam prover o seu sustento, isso é inadmissível. Então, fica aqui uma reflexão, fica aqui um pensamento, medidas de isolamento, mas eficazes, e não colocar a culpa em um determinado segmento, em um determinado grupo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe os lares de todos vocês. Forte abraço virtual a todos.